Bom, vamos lá. Mais um vídeo. Já falamos de como evangelizar uma criança. Vamos falar hoje sobre crianças de hoje. Como evangelizar. Outro vídeo eu tinha comentado, né? Como evangelizar uma criança, né? E naquele vídeo foi para crianças que você consegue um trabalho desde bebê, né? Que você consegue evangelizar desde pequeno. Mas e as crianças que já estão crescidinhas? As crianças que já estão com 3, 4, 5 anos, você vai começar a evangelizar agora. É como fazer com elas, porque não são os mesmos métodos, né? Vamos dizer assim. Cada grupo de crianças, cada idade, né? Inclusive até jovens, adultos, tem um tipo de evangelizar diferente. O coração está diferente, a vida já tem experiência. Então, vamos falar agora de crianças já não são bebês, né? Estão um pouco maiores, já estão com suas manias, né? Vamos dizer assim, já estão com as suas vontades, né? Não foram trabalhados isso quando eram crianças, né? De repente os pais não eram evangélicos, só que os pais achavam, né, que poderia esperar um pouco, deixar para depois, e assim eles foram crescendo. Evangelizar uma criança de hoje é bem complicado, porque elas são diferentes, gente. Elas são diferentes. Uma criança de quando o tempo que eu era criança, né, até hoje, então, você vê que as crianças nascem com uma inteligência incrível, né? E essa inteligência é muito boa, mas essa inteligência ajuda a criança, de repente, a amadurecer algumas áreas muito cedo. Isso atrapalha o campo evangelístico, né? Então, vamos lá para alguns tópicos que eu separei aqui. Número 1, as crianças de hoje, elas não veem atrativos na palavra de Deus, né? Aquela criança que ela não tem aquele vínculo, né? Até uns que já são criados desde pequeno também às vezes cresce, né? Com alguma dificuldade, né? De aprender a palavra de Deus. Não veem atrativos, porque as crianças de hoje elas são movidas a estímulos 24 horas, né? Com isso tem o que? O celular, né? Que está ali, a internet, sempre uma coisa nova, sempre um jogo novo. Ali eles vão sempre se estimulando, né? Hoje em dia se usa muito estímulo para o próprio consumismo, né? Eles vão querendo sempre mais, consumir sempre mais. O que era novidade hoje, daqui a 2 meses não é mais novidade. Muitas das vezes as crianças adquirem coisas, né? Muito cedo, né? Celular, aplicativos, internet de alta qualidade. Isso vira uma coisa normal para eles, eles querem sempre mais, né? Então, as crianças de hoje acham que a Bíblia só tem histórias, né? Quando eles olham aquele livro, né, grande, ainda mais a criança que não teve convivência, né, não teve vivência com a Bíblia desde pequeno, para ela a Bíblia é uma história. E quando eu também me converti, que eu tinha uns 12 anos que eu fui conhecer, né, Jesus, começar a ouvir, eu também achava que a Bíblia só tinha histórias de coisas que já aconteceram há muito tempo, né? Quando a gente começa a ouvir, a gente vê que não, né? Falei até da volta de Jesus, que o pastor falava, a gente vê que tudo tem na Bíblia. As crianças de hoje acham que a Bíblia é só história, histórias do passado que já aconteceram. Muitas das vezes elas acham que nem existiram, tá? Histórias que colocaram ali, entendeu? Não tem vida, né? Não tem conexão, eles não têm conexão com a Bíblia, eles não têm uma ligação com a Bíblia, eles não conseguem ver. Então, eles acham que a Bíblia não tem nada a ver com eles, com a realidade delas, né? Porque são histórias de Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, muito tempo que aconteceu aquilo, né? Lá de Jesus, já tem mais de 2000 anos. Eles não conseguem ver a atualidade na palavra de Deus. Isso é normal para uma criança que já, de repente, cresceu, né, sem conhecer a palavra. Eles não conseguem ver essa conexão, eles não conseguem entender que a Bíblia ela é para a vida, né? A Bíblia é para todo ser humano, a Bíblia não é para crente evangélico. Então, a Bíblia é para todos, né? Todos que acreditam na existência de Deus,
Todos que creem que Jesus morou aqui, morreu e ressuscitou. Então, a Bíblia está aí. Então, a Bíblia é para a vida. A Bíblia é para você criar um filho com caráter, um filho que venha ter amor ao próximo, que venha respeitar as pessoas. A Bíblia ela é usada para a vida. Jesus deixou ensinamentos que nenhum outro deixou. Então, a Bíblia ensina amizade, a Bíblia ensina o que é família, a Bíblia o que ensina é o que é suportar as dificuldades, né, os problemas. Então, a Bíblia ela é atual, mas eles precisam vivenciar isso para poder entender a atualidade da Bíblia. Muitas das vezes eles carregam aqui a Bíblia de um lado para o outro, muitas das vezes nem leem, não lê em casa e às vezes nem lê na igreja, porque tem igrejas que a criança leva a Bíblia, a professora leva lá, né, o visualzinho, coloca lá, mas não estimula que eles procurem aquela história na Bíblia. Eles têm que ter uma conexão. Mesmo que eles não saibam ler, né, tem a Bíblia de história que eles vão ver, então alguém vai estar falando uma coisa que está escrito. Então isso ajuda que a criança perceba que a tia tirou aquela história da onde? A mãe, o pai tirou aquela história da onde? De uma fonte. Né? Assim como os livros são fonte da história, né, de um país, a Bíblia é fonte de vida, uma vida inteira. Então, mas eles precisam aprender a ter essa conexão. Eles não têm. Eles acham que a Bíblia realmente é um livro de história que já aconteceu. Você pesquisa lá uma coisa ou outra, mas nada a ver com a vida deles, não se enquadra na realidade de hoje, né? Na tecnologia de hoje, na correria de hoje, quando não é verdade, né? A Bíblia é para a vida. As crianças vão para a igreja porque os pais obrigam. Lógico que eu não estou falando de todas as crianças, né? Por favor. Mas eu percebo isso desses meus anos e anos de igreja, né? E muitas das vezes as crianças vão porque os pais obrigam, eles não querem ir para a igreja, né? Eles querem ficar em casa, eles querem ficar com a avó, querem ficar com a tia, querem ficar dormindo. Ah, mãe, hoje eu não quero ir, não, tal. Eles não querem, porque eles não sentem prazer ainda, né? Eles são crianças, estou falando aqui no caso de criança. Eles ainda não sentem a sede, como nós sentimos adultos, né? A vontade de estar na casa do Pai, a vontade de estar adorando, glorificando o nome de Deus. Não entendem isso ainda. Até porque tem criança que acha que Deus Deus dos adultos, né? Criança que Deus não foi apresentado para eles ainda, né? Eles veem os pais orando, os pais cantando, mas eles não conseguem ainda achar uma conexão entre ele e Deus, entre ele e Jesus, né? Uma coisa que tem que ser trabalhado durante muito tempo, dia a dia, né? Do cotidiano. E eles não querem ir para a igreja. Aí, entra os pais. Criança, se você vai para a igreja, se é isso que você escolheu para a sua vida, seu filho tem que ir. Até uma certa idade, aí cada família, né, tem a sua opinião, eu tenho a minha. Até uma certa idade, o seu filho tem que te acompanhar. Né? Quando ele puder entender que a decisão dele tem consequências para a vida, quando ele consegue entender o que existe entre o bem e o mal, aí ele pode escolher o caminho que ele quer seguir e não ir para a igreja mais. Mas, enquanto isso, é responsabilidade dos pais levar essas crianças mesmo obrigadas. Logicamente que o pai tem que trabalhar isso, não é levar obrigado hoje, levar obrigado amanhã, não, você tem que ir, não. Tem que ir sim, mas o pai tem que, aos poucos, mostrar a essa criança o prazer de estar na casa de Deus. Porque muitas das vezes os próprios pais não têm. Né? De repente, os pais vão à igreja porque a escala de trabalho deles, porque eles são obreiros, ou porque eles vão trabalhar até no Ministério Infantil mesmo, ou porque eles têm que ir, porque se não for, né, alguém vai perceber que eles não foram. Mas a criança que vive na casa com ele sabe se realmente se esses pais têm prazer de ir na igreja ou não. Isso estimula que a criança vá com prazer. Ela percebe que o pai e a mãe vão porque são obrigados, vão porque é da escala, eles também não vão querer ir. Né?
Então, vocês têm que mostrar que vocês têm prazer de estar na casa de Deus. E assim eles também vão aprender a ter prazer, seja com alegria, né? Mesmo que seja uma coisa obrigatória no início, né? Mas que vocês possam ensinar a seus filhos. Ir para a igreja é uma oportunidade, né? É maravilhosa. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Esse seja o nosso sentimento, né, diante da igreja. Vão para a igreja para brincar. Muita criança adora ir para a igreja, mas só para brincar. Levam brinquedos para tirar a atenção da aula. Tem crianças que levam muitos brinquedos para a igreja. Levam mochila cheia de brinquedo para a igreja. Você, como mãe de uma criança pequena, você até deve levar, né, um papel, giz de cera. A mochilinha das minhas filhas, quando eu era pequena, ela ia cheia de... Mas era giz de cera, papel, uma massinha. Porque caso naquele dia não tenha essa linha, né, a professora faltou, caso dê algum problema na igreja, não tenha aquele momento deles lá no Ministério Infantil, né? Eu estou preparada, né? Porque a gente que é mãe tem que estar preparado, né? Então eu sempre levei, mas se há uma atividade na sala, não tem por que levar esses brinquedos para a sala, né? Por quê? A professora prepara a aula, ela prepara a dinâmica, ela está lá dando o jeito dela lá de chamar a atenção dessas crianças. Aí chega aquela criança com a mochila cheia de brinquedo, né? E aí na hora lá até tem um momento de ele brincar, né? A gente até deixa brincar um pouco com os brinquedos, porque a gente tem que ser maleável, mas o ideal seria que eles não levassem brinquedo para a sala. Até os meus alunos, eu sempre falo para eles, você vai poder compartilhar o brinquedo que você vai poder emprestar para o seu amigo? Não. Então, se você não pode emprestar para o seu amigo, então você não traga para a sala de aula. Aí eles vão entendendo, né, que o momento da sala não é aquele momento. Até porque as igrejas têm seus próprios brinquedos, né? A igreja já tem a sua dinâmica lá de como trabalhar aquela hora tranquila de eles antes da aula. Então, não deixe, leve para algum problema que acontecer. Mas se vai para a salinha, se for levar, se a igreja permite que você leve, você faz o quê? Manda só um, né? Você pergunta à professora, pode trazer um brinquedinho? Aquele brinquedo simples, né? Nada eletrônico, que ele possa compartilhar com amigos, se quebrar não tem problema nenhum. Mas que o brinquedo não seja o ponto principal, né, dessa criança ir para a igreja, né? Ele possa realmente estar na sala ali, prestar atenção na história, poder assim entrar na história de Jesus, na Bíblia e poder aprender. Né? Eles precisam aprender que a igreja é muito mais do que um lugar de brincar. Não respeitam o lugar que estão. No caso, estou falando da igreja. Né? Hoje você vê crianças, elas acham que estão em casa, elas estão no médico, no consultório, elas estão numa loja saindo com o pai, estão num restaurante, eles estão na igreja, estão na escola, eles se comportam como se estivessem em casa, e muitas das vezes o comportamento de casa não é legal para todo mundo ver, né? É particular de cada família. Então, ele se comporta da mesma maneira em casa nos outros lugares. Não deve ser assim. Logicamente, o comportamento bom deve ser em todos os lugares. Estou dizendo a questão de diferenciar como me comportar em cada lugar, né? Todo lugar merece um comportamento diferente. Se você vai numa festa de aniversário de criança, vai ter um comportamento. Se você vai no aniversário de 15 anos, é outro comportamento. Se você vai estar na igreja no culto, é um comportamento. Se você está numa loja comprando alguma coisa, é outro comportamento. Então, eles têm que aprender que eles têm que respeitar o lugar que eles estão. Estou fazendo uma visita a alguém, as regras têm um comportamento. Eu vejo crianças não respeitando a igreja. A igreja é um lugar que ele tem que ser respeitado, né? A igreja é um lugar que tem pessoas que são falhas, a gente sabe disso, a Bíblia diz que nós somos a igreja, nós somos o templo, mas ali é um ambiente, né, que nós escolhemos, né, para adorar a Deus. Então, tudo tem uma ordem e decência. E a criança, ela tem que aprender essa ordem.
Tem que aprender que ela não pode gritar na igreja, ela não pode falar alto na igreja. Lá no ambiente dela, lá no Ministério Infantil, vai ter os momentos que ela vai cantar, vai falar alto lá na brincadeira e tal. Mas dentro do templo, não. Ela tem que respeitar que tem um pastor lá na frente falando. Ela não pode ficar andando pela igreja, tirando a atenção de todo mundo. Ela não quer ficar lá no Ministério Infantil, ela tem que ficar sentada do seu lado, né? Acho que deixa a criança andar pela igreja, acham bonitinho, todo mundo fica rindo, mas é bem conveniente isso, né? Porque a igreja é um lugar de você estar prestando atenção na palavra, absorvendo a palavra, que você possa usar na sua vida. A criança ela tem que entender, até porque ela vai crescer, né? E ela vai frequentar lugares que ela vai entender o tipo de comportamento que ela vai ter em cada um, né? Ela vai para uma audiência, é um comportamento. Então, assim, outro lugar que ela for no trabalho dela, ela vai ter um comportamento, né? Eu não estou dizendo que a criança tem que ser pirracenta em casa e na igreja uma santa, não. Estamos que a criança tem que ser respeitosa em todos os lugares, principalmente em casa com a sua família. Eu digo assim, a questão de andar, de correr, querer fazer o que quiser na hora que quiser, não pode. E pais têm que ensinar isso. Porque eles não sabem. Eles acham que está tudo bem. E por a igreja ser um lugar, de repente, que eles estão acostumados a irem, estão em casa. Então, eles acham que pode fazer o que quiser, que eles estão em casa, todo mundo conhece ele desde pequeno, entendeu? E tal. Mas não é assim. A criança tem que respeitar o lugar que ela está. A igreja é esse lugar. É um lugar que tem que ser respeitado. Na hora de orar é orar, inclusive na própria sala de aula. Tem crianças que vão para a igreja, você fala assim, agora vamos orar, tia, de novo. Vamos ler. Ler. Gente, vocês estão aonde? Vocês estão na igreja. Então, eles têm que entender que eles têm que se comportar de acordo com o lugar que eles estão, né? Crianças autoritárias, que a gente mais tem hoje, né? Acham que o mundo gira em torno delas. Não aceitam autoridade sobre elas. Olha aí o problema. Quem é a nossa autoridade maior? Deus. Deus Todo-Poderoso, onipresente, onisciente. Ele é o nosso Deus, está acima de todas as coisas. Criou todas as coisas, tudo vem dele. Aí, se uma criança ela não consegue respeitar pessoas aqui, pai, mãe, avó, os mais velhos, professora, sua igreja, né, o seu culto, o lugar que ela está, se ela acha que ela pode fazer o que quiser, se ela acha que tudo gira em torno dela, como que ela vai respeitar a Deus? Como que ela vai entender que Deus precisa de um respeito? Infelizmente, nós pais, né, na nossa caminhada, a gente erra muito, né? A gente tem o nosso filho, a gente quer tudo do bom, do melhor para ele. E, às vezes, a gente dá coisas que eles não precisam. É um erro nosso, todo mundo, eu também errei em alguns pontos. Então, é um erro nosso querer dar tudo para os nossos filhos, né? A gente tem que falar assim, meu filho não vai passar pelo que eu passei. Lógico, a tendência é a gente evoluir, né? Tem coisas que eu passei, meus filhos não passaram. Mas tem coisas que eu passei, as coisas que eu passei me fizeram quem eu sou hoje. Elas foram construindo a minha personalidade e o meu caráter, as dificuldades que eu passei, os nãos que eu levei, os meus choros, né? As minhas frustrações, me ajudaram a ser quem eu sou hoje. E nós, pais, tiramos isso das crianças. A gente não quer que nossos filhos fiquem tristes, que se frustrem. Não quer, não pode. Que tal o que eles querem para que eles não fiquem tristes? Eles vão ficar de mal comigo, eles vão ficar tristes comigo. Entendeu? Então, assim, são erros comuns entre nós, pais. Né? Eu boto nós porque eu também estou nesse barco aí. A gente quer aquela preocupação. Meu filho não vai passar pelo que eu passei de jeito nenhum. Muitas das vezes, eles precisam passar pelo menos um pouco do que nós passamos, né? É a questão do não. A criança ela tem que entender que ela vai levar não, porque ela vai levar não de Deus, ela vai levar não da vida, das pessoas que ela vai conhecer.
Então, assim, se a gente não ensinar isso desde pequeno, nós estamos retendo a disciplina. Desculpa, a disciplina que Deus falou para a gente ensinar. Não pode reter a disciplina de uma criança. Então, no momento certo, tem que ser falado não. Ele vai chorar? Ele vai chorar. Mas ele vai entender, né, que aquele choro é necessário, ele tem todo o direito de chorar, de ficar triste, mas ainda assim é não. Porque ele vai entender durante a vida dele, a vida nem sempre vai sorrir para ele, vai falar sim para ele. A vida vai falar não. Aí ele vai fazer o quê? Ele vai ficar trancado no quarto, ele vai chorar, esperar a vida dar o sim? Não. Ele vai ter que conviver com aquele não e buscar outras coisas na vida dele. Mas é necessário que essas crianças aprendam a viver o não, para que com isso elas possam desenvolver. Né? Eu lembrei de uma história agora, essa história de não deixar o seu filho sofrer, né? Uma criança, o cachorrinho dela morreu, né? E sabe como é, né? Criança, eu também amo cachorro, né? Morreu. E a mãe não quis que o filho sofresse, né? Com essa perda. Foi até de uma ex-aluna minha. E a mãe falou comigo, eu perguntei, mas e o cachorrinho, como é que tá? Aí, tia, o cachorro sumiu. O cachorro foi embora, o cachorro fugiu, a gente não achou e tal. Tudo bem. Aí a mãe veio conversar comigo que o cachorro tinha morrido, né? Mas que ela não contou para a filha porque ela não queria que a filha se entristecesse. Lógico que a filha ficou triste porque o cachorro foi embora, mas ela falou que o cachorro sumiu, que deve ter achado uma outra família, e está cuidando dele agora, né? Que com o tempo ia passar, né? Na cabeça dela. Porque se falasse que o cachorro morreu, morte é uma coisa sempre, né? Então a criança ia sofrer. Eu falei para ela, falei, mãe, você está tirando a oportunidade de ensinar a seu filho que nada é para sempre. Nem tudo vai acontecer da maneira como ela quer, da maneira que a gente acha que tem que ser. Eu falei, você perdeu uma grande oportunidade de ensinar ao seu filho que cachorros morrem, pessoas também morrem. Essa criança tem avô, avó, ela vai perder o avô e o avó. Você vai fazer como? Então é melhor você vai ensinando aos poucos isso, né? Essa mãe entendeu e sentou com a sua filha e contou. O cachorro tinha ficado doente, o cachorro tinha morrido e tal. A criança chorou, né? Viveu o luto, né? Que é necessário, né? Viver o luto. Ela continuou a vida dela. Hoje ela tem mais cachorros, né? E isso é a vida. Então a gente não pode, infelizmente, né? Nós como pais, a gente queria que nossos filhos nunca sofressem na escola, né? Nunca ficassem de castigo na escola, nunca fossem repreendidos, chamada atenção, né? Mas a vida não é assim, né? A Bíblia mesmo diz, o que Jesus falou? No mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo porque eu venci o mundo. Ele venceu o mundo, que a gente possa vencer também e ter vida eterna. Então, crianças autoritárias, você não tire o direito da criança dela sofrer. Ela vai entender que nem tudo está no controle dela. Ela não consegue controlar tudo em volta dela. Tem coisas que não vão estar no controle dela. E ela vai ter que aprender a conviver com isso. Né? O último tópico que eu botei aí, tem dificuldade em ver realidade nas histórias bíblicas. É o que eu falei lá atrás, né? Estou dando um reforço aqui, porque isso é muito importante. As crianças não conseguem ver que aquela história realmente aconteceu em algum tempo, né? E pessoas como nós, de carne e osso, viveram aqui, viveram esse tempo, passaram por aqueles problemas, aquelas vitórias, igual a gente passa aqui no dia a dia. Porque um dia nós também vamos ser história, né? Se Jesus não voltar e ainda a gente em vida, assim como meus avós hoje são história, mas eu vivi, eu conheci, né? Assim como eles são histórias, e pessoas que eu não conheci, mas contam a história, eu sei que foi verdade, assim tem que ser a Bíblia para eles, né?
Eles têm que entender que eles não participaram, eles não viram, mas aquilo que aconteceu foram pessoas reais, né? Eram como eles, viveram aqui nessa terra, passaram por aquilo tudo, e Deus deixou registrado na Bíblia para que a gente não possa esquecer do que aconteceu. E, além disso, uma coisa mais séria ainda, a Bíblia tem atualidade, o que acontece hoje. E mais sério ainda, a Bíblia tem o futuro. Na Bíblia você encontra o que vai acontecer com as nossas vidas, né, com o mundo. Então, ele precisa se conectar à Bíblia, saber que a Bíblia é uma realidade séria. E, assim, quando isso acontecer, ele vai começar a entender, né, tudo que Jesus fez, tudo que Jesus passou por nós, né? Ele vai se conectar com a mensagem da cruz, que Jesus morreu por meus pecados, né? Ele realmente passou por aquilo, não é uma história contada, não é igual histórias infantis, não, 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 não. Jesus morou aqui, ele morreu, passou pela cruz, ressuscitou e subiu aos céus para preparar morada para cada um de nós. Sejam apaixonados pela vida de Jesus, para que os seus filhos também sejam apaixonados por ele, pela vida dele. E não é fácil, né? Essa missão não é fácil, mas não é impossível. Trabalho feito dia a dia ali, um pouquinho cada dia, no final vocês terão sucesso. Mas não se deixem vencer, tá? Com todos esses quesitos que eu botei aí, ó. Vamos lá. Ó, não venham atrativos na palavra de Deus, vão para a igreja porque os pais obrigam, vão para a igreja para brincar, não respeita o lugar que estão, no caso a gente está falando da igreja, e as autoritárias. E tem dificuldade em ver realidade nas histórias bíblicas. São muitas etapas, né? Muitos obstáculos para a gente chegar ao nosso objetivo. Mas nós, como pais, se a vida espiritual do meu filho é a minha prioridade, eu vou passo a passo vencendo cada um antes que ele chegue numa fase que eu não consiga mais chegar no coração dele. Então, não vamos esquecer, não vamos dormir, porque eles crescem muito rápido. Raquel, bota stop ou pause?